Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com você, Gabriel. Muito obrigado a você por essa terça-feira. Você está preparada para os 2 graus no sul de Minas? Olha, ainda não. Já a gente agasalha mais um pouquinho. Com certeza. Vai gelar, hoje vai gelar, né? Hoje dá para abrir aí uma garrafinha de vinho, fazer uma coisinha mais quente aí, porque a madrugada vai ser boa. Nossa, boa noite. Nossa boa noite também é o professor publicitário, o Iaca Serri. Professor, como é que está aí? Tudo bem? Bem, boa noite, Vanessa. Boa noite, Gabriel. Tudo boa ótimo. Boa noite, professor. Um pouquinho mais quente do que aí. Bem mais quente. Eu acho que a gente pode garantir isso, viu, professor? Bem mais quente. Hoje nós vamos trouxemos hoje a Vanessa Miguel. Ela é diretora-geral da empresa Embetec. Ela vai falar com a gente um pouquinho sobre as tecnologias, as dificuldades que as empresas estão enfrentando para se manter no mercado, até mesmo para atender a demanda dos seus clientes, devido à falta de peças, enfim, ela vai falar tudo isso com a gente. Vanessa, minha primeira pergunta vem para poder esclarecer as pessoas aqui. Embetec, tecnologia embarcada, o que ela faz exatamente? Então, Gabriel, a Embetec, na verdade, o nome da empresa, ela vem de um termo americano, né, que já era muito conhecido, que é Embedded Technology, né? O que é isso? A tecnologia embarcada, a gente desenvolve soluções eletrônicas embarcadas. Não tem nada a ver com um barco, não. Na verdade, é que quando a gente desenvolve uma placa eletrônica para controlar ou fazer a automação de máquinas e equipamentos, a gente faz o desenvolvimento de forma dedicada, com funções pré-definidas, específicas, juntamente com uma indústria de máquinas e equipamentos. E a gente desenvolve o firmware, né, que é o software que vai embarcado, embutido no microcontrolador para executar e controlar uma determinada função, ou várias funções específicas. Então, é isso que a gente faz. Nós fazemos projeto, desenvolvimento e a fabricação de hardware, de placas eletrônicas, displays e HM para controle de máquinas e equipamentos. O que você faz, assim, em resumo, a gente até começou um pouquinho tarde aqui, porque, para variar, a tecnologia ela não é muito minha amiga, não. Então, para começar aqui, nós já tivemos que reconfigurar tudo de novo aqui. O que vocês fazem, então, no Embetec é o cérebro do equipamento, vamos dizer assim. Exatamente. Vamos pensar no computador, né? O computador, todo mundo sabe que tem uma placa-mãe ali. Então, a gente faz a placa-mãe de equipamentos específicos, né? Que é o cérebro para controlar funções, temperatura, leitura de sensores, seja de temperatura, umidade, partículas no ar. A gente já fez várias aplicações desse tipo, né? Então, dependendo do equipamento, né? Para dar um exemplo fácil para as pessoas entenderem em casa, né? O micro-ondas ou a geladeira, o carro, eles têm ali atrás, né? Tem o display, tem aquele teclado do micro-ondas, atrás daquele teclado, daquele display, na verdade, tem uma solução eletrônica embarcada, que é uma placa eletrônica que faz o controle. Então, você programa as teclas de acordo com as funções. Você tem a função pipoca, você tem o timer, qual é o tempo que você vai colocar para fazer alguma coisa no micro-ondas, etc. Então, seria mais ou menos isso.
Vanessa, Vanessa, hoje a gente conseguiria viver sem a tecnologia? Não, não dá. Não tem como mais, né? A Praticamente gente impossível, né, continua, a Vanessa? gente na verdade, a gente está vivendo no momento, né? A gente está nessa transição de uma revolução, né? De uma nova revolução, que a gente chama, que agora não é a revolução industrial, é uma revolução para a revolução tecnológica. Tecnológica. Então, a gente não tem mais como voltar para trás, andar para trás, porque antigamente você precisava de espaços absurdos para ter computadores gigantescos para um processamento que eram salas, e hoje você consegue fazer tudo de uma forma minúscula. Então, é evolução normal, né? Então, a gente só anda para frente, não tem como retornar mais, não. Você pode dizer que hoje nós estamos encaminhando aí para os que dizem, né, que sempre tem uma teoria da conspiração, que nós estamos encaminhando para um período em que nós vamos estar chipados, ou ainda nós estamos longe disso, ou nós já estamos chipados com o celular na mão? Depende, se olhar para uma análise filosófica, né, no sentido de que a gente não deixa mais o celular a tiracolo, a gente pode dizer que a gente está chipado porque a gente não vive mais sem esse dispositivo, né? Tudo converge para que as coisas sejam mais facilitadas na nossa vida. A tecnologia vem para facilitar a vida e para aumentar a eficiência de equipamentos, daquilo para ajudar o ser humano, né? Eu acho que o fundamento, a essência da tecnologia é isso. Ela vem para auxiliar, né, o ser humano, né, e não o contrário. Sobrestipar o ser humano é possível, porque existem, mas não nesse sentido bíblico que as pessoas falam, né, meio apocalíptico, né, aquelas coisas, não nisso, mas no sentido de realmente ajudar, principalmente para pessoas que têm doenças, Alzheimer, ou tem uma deficiência, que isso pode vir ajudar a tecnologia com a biotecnologia no futuro, isso já é realidade. Então, você já tem como colocar membros que você, através de algumas ligações cerebrais, você consegue conversar com esse membro e ativar esse membro através dessa tecnologia. Então, tem muita coisa andando aí para certas questões, mas que não tenha nada a ver com essa questão de ser chipado, para ser identificado, aquela coisa meia, de ter um controle maior, uma coisa assim. Não, por favor. Ou, né, saiu uma fake news aí da vacina. Meu Deus. Não, diz que tinha um chip na vacina. Do chip e tal. Acho que é nano. Nossa, não chega, não existe isso tão nano assim, a ponto de... Não existe. Que coisa, né, Vanessa? Vanessa, e nós brasileiros, estamos habituados, nós sabemos trabalhar, nós sabemos usar a tecnologia inteira. Por exemplo, você faz aí um chip, faz um equipamento, nós não temos muito hábito da leitura. Isso aí, infelizmente, nós não podemos negar. Então, chega o manual, a gente só vê onde é que liga. Depois a gente vai na múltipla escolha, né? Vamos ver o que liga, o que desliga, o que faz, o que não faz. Você acha que nós não usamos a tecnologia de maneira correta? O que você acha? Na verdade, eu acho que todos os equipamentos, praticamente, ele tem muito mais funções do que aquelas que a gente utiliza, né? Por exemplo, no carro, né? Eu tenho carro, às vezes, você pode usar aquele piloto automático, Eu mesma, às vezes, você esquece dessa tecnologia. Realmente, a gente não lê os manuais de instrução. Eu conheço uma pessoa que lê todos os manuais de instrução que existem quando compra um equipamento. É meu marido, que é da área, né, do desenvolvimento, que ele é o nosso diretor de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É um crânio, né, vamos dizer.
E porque é uma coisa que ele ama mesmo e gosta muito, então ele quer entender a fundo tudo e a forma que funciona ali tecnologicamente falando, né? Mas a gente deixa muito a desejar quando a gente vai usar tecnologia, porque por não ler, a gente acaba não compreendendo ou não sabendo de funções que a gente poderia utilizar melhor. Nessa questão, sim. Na questão de desenvolvimento tecnológico, a humanidade como um todo, o Brasil um pouco mais, mas a humanidade como um todo, eu acho que a gente ainda está engatinhando, Gabriel. Nós ainda vamos evoluir muito em questões tecnológicas, né? Teve um período aí que nós tivemos assim um desenvolvimento tremendo, né? Sim. O professor está aí para me corrigir. Não sei, na década dos anos 30, 40, 50, enfim, até agora foi assim uns 50 anos assim que parece que tudo que precisava inventar está aí, né? Mas... eu acho que Pode falar. Eu acho que tem muita coisa ainda que vai evoluir, né? Justamente em relação a essa questão de nanotecnologia, o que a gente pode usar melhor das nossas energias. Eu acho que a gente ainda usa muito pouco energia solar, a questão eletromagnética. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser explorado, sabe? E na verdade tá melhorando já, né? As montadoras de carros a combustão, várias delas já colocaram no seu portfólio determinando até quando elas produzem carro a combustão, né? Muitas delas, a Volkswagen mesmo no exterior já mudou o nome, não é mais Volkswagen, é Volts, porque é só carro elétrico. Então, acho que tem bastante coisa aí que vai mudar a nossa vida. E muita gente anda falando que daqui para frente o novo petróleo, que antigamente o mundo, a geopolítica era em volta do petróleo, né? Das guerras. Negro, né? Ouro negro, aquela coisa toda. Exato. Agora, na verdade, o novo petróleo é a tecnologia, né? É a informação e também a parte de semicondutores, que a gente vai falar um pouquinho disso. Com certeza. 5G impacta muito a sua área? Impacta muito. E, na verdade, no atual momento, na hora que vocês quiserem falar disso, a gente também pode falar mais, que nesse atual momento falta muitos semicondutores, componentes eletrônicos no mundo inteiro. Várias empresas já pararam a produção em detrimento, inclusive, da alta demanda. É lógico, juntou tudo, né? Nós temos uma coisa, porque o 5G, na verdade, ele vai precisar de muitos dispositivos para fazer Hoje em dia, o 4G, você não precisa de tantos dispositivos para você replicar o sinal. O 5G, você vai precisar de milhões de dispositivos para trabalhar. Além da estrutura para replicar esse sinal, ainda tem mais a tecnologia que está engatinhando, que é o IoT, que é a internet das coisas, e que também demanda muitos semicondutores. Então, nós estamos com uma alta demanda, a demanda de semicondutores no mundo, ela é exponencial no momento, ela cresce assim, de forma exponencial. As empresas estão trabalhando atualmente com capacidade de 200% até, e não estão dando conta de entregar. E por várias questões também, né? A gente tem alguma indústria dessa no Brasil? Não. Nenhuma? Nada? Nós temos a matéria-prima. Então, professor e Gabriel, assim, a gente precisa trazer essas indústrias para o Brasil. A silica, né, o silício, muito sai daqui, né? Que o silício é matéria-prima para desenvolver os chips, os semicondutores. Então, é aquela coisa que o Brasil está sempre nos commodities, e a gente não agrega tanto valor. Nós precisamos passar a ser mais tecnológicos e a desenvolver essa tecnologia. Hoje nós somos muito, muito, muito dependentes da China. Quem acha que a gente não está por fora.
Nós somos muito. Você está falando aí de componentes, eu até fiz uma busca rápida aqui. A falta de componentes atinge 73% das fábricas de eletroeletrônicos. Está quase todo Gabriel, mundo então parado, porque 73% sobra o quê? E todo mundo nessa dependência. Você acha que foi uma coisa assim meio cega? Ah, vamos, a China faz barato, a gente não precisa ter o plano B. Sabe aquilo? É assim, na parte de administração, você ter um fornecedor só é uma coisa errada, tremenda, mas parece até que os Estados Unidos passou por isso, né? Claro, eles vão fazer baratinho, a gente vai manter ele, e agora estão tentando reverter isso de alguma maneira. É uma questão geopolítica no momento bem complicada, né? Assim, os Estados Unidos, as maiores fabricantes de chips do mundo são americanas. Tá? Mas assim, fazem na China, né? São americanos, mas fazem. A mão de obra é chinesa. Hoje estão todas fabricando praticamente na China. Existe um negócio que chama Apple Wafer. E que são fábricas que fazem a tecnologia nano, que são complicadíssimos de investir, porque elas, assim, são caríssimas a tecnologia, que a gente não tem no Brasil. Essa Apple Wafer, o que é? Isso aí é uma matéria-prima para as produtoras de semicondutores, que depois encapsulam esse Apple Wafer, né? O Apple Wafer, o que é? Essas fábricas, elas prensam a silica, né? O silício, e fazem a purificação desse silício. Isso é super, super mega tecnológico. Quem que faz isso hoje no mundo? Hoje, tem pouquíssimas empresas no mundo, esse é um problema. Uma das que detém quase 70% do mercado é a TSMC, Taiwan Semiconductors. Puxa, Taiwan. Fica em Taiwan. Tá? Quando ela para, ela impacta a cadeia inteira. Ou quando alguma parte dessa cadeia falta material, ela impacta a cadeia como um todo. Na pandemia, além da pandemia, né, que eles tiveram que parar alguns dias a fábrica, também teve falta de matéria-prima para que eles pudessem produzir. E isso impactou o mundo inteiro. Uma das outras que estão crescendo muito, que tem essa tecnologia, é a Samsung. A Samsung também tem essa tecnologia e mais uma ou outra. Porém, todas as fabricantes de semicondutores, de microcontroladores do mundo, que é a NXP, a Intel, todo mundo já ouviu falar que a NXP, para quem é da área, conhece muito. Intel, tem várias outras, a ST, essas empresas todas pegam essa matéria-prima e encapsulam. Então, todo mundo depende praticamente dessas empresas. E aí, quando há algum impacto na cadeia, todo mundo fica prejudicado. Antigamente, a gente comprava semicondutores com lead time, que a gente chama, né, o tempo de compra e receber, 4 semanas, máximo 12 semanas. Agora, nós estamos de 32 semanas a 52 semanas. 52 semanas é um ano. Puxa vida. Tem até uma matéria aqui dizendo que a falta de semicondutores pode durar anos, diz o CEO da Intel. Se ele está preocupado é porque o negócio deve estar sério. Não é, Vanessa? Exatamente. Está sério, sim. E a gente tem que trabalhar de uma forma muito diferente. A gente virou na Imbitec mesmo. A gente trabalhava de uma forma extremamente enxuta, e entrava os pedidos, fazia pouco estoque, agora a gente tem que comprar muita coisa e fazer estoque para suprir muito tempo de produção, né? E quando a gente está encontrando, a gente está pagando 4 vezes, 5 vezes mais caro. E com um câmbio completamente defasado nosso, né? Quer dizer, potencializado, e todo um custo de operar no Brasil que é bem alto também, imagino, comparando com os países, não? Sim, extremamente alto. A gente importa praticamente 95% de matéria-prima, né?
que toda a parte de componente eletrônica é tudo importado. Puxa. Algumas coisas a gente consegue fazer aqui no Brasil, né? Parte de cabos a gente faz aqui, parte de chicotes, parte de PCIs tem fabricante nacional, né? Que a PCI seria a placa de circuito impresso nua, né? Sem componente eletrônico para a gente montar. Então, tem dissipadores, transformadores de tensão, algumas coisas a gente consegue fazer aqui no Brasil, mas é muito pouco. É muito pouco. E mesmo quando eu compro distribuidores no Brasil, muita coisa é importada. E o câmbio está extremamente desfavorável, caiu um pouquinho, né? Esse último mês, me ajudado um pouco mais, mas com essa questão de oferta e demanda dos componentes subindo o preço e câmbio desfavorável, isso leva à inflação. Vai pagar mais caro em celular, vai pagar mais caro em computadores, vai pagar mais caro em carro, vai pagar mais caro em equipamentos médicos, hospitalares, tudo depende de tecnologia. Poxa vida. Vanessa, é fácil importar essas peças? Você encontra dificuldade? Tem alguma Receita Federal ajuda? Ou independe da Receita? É fácil ou não? Não é nada fácil fazer importação no Brasil. No Brasil, é mais fácil você exportar. Para importar, é muito burocrático, bem burocrático. E os impostos também são bem altos. É uma coisa também que eu acho que o Brasil precisa repensar, né? Algumas matérias-primas já tá tirando imposto de importação. Se a gente não faz, nós temos que ter imposto de importação zero. Se a gente fizer, né, a gente tem que pensar nessa questão, porque a gente depende de toda a cadeia fora. Então, é bem complicado. Para importar é super complicado, não é nada fácil, é burocrático. Por componentes eletrônicos, no caso da Imbitec, como a gente usa também um trading na China, a gente importa muita coisa dos Estados Unidos e Europa, mas mais da China, né, óbvio. E a gente possui um trading que nos ajuda lá na China, que normalmente eles consolidam a nossa carga antes de vir para o Brasil. Então, no início que a gente começou a importar, as nossas cargas sempre caía canal vermelho. Quando você fala canal vermelho, aí fica com armazenagem, aí você paga multa por dia de armazenagem, aí teu custo vai crescendo, né? Por quê? Porque a Receita Federal não liberou. Mas por que não liberou? Caiu em canal vermelho, né? Agora que eles já foram vendo que no caso da Imbitec é tudo certinho, bonitinho, a importação, aí a gente já começa a ter um canal verde, né? Aí a gente não começa a cair mais no canal vermelho. Antes da pandemia, todo ano, Receita Federal, todo ano, de 2 a 3 vezes no ano, eles faziam operação tartaruga. Então, eles entravam meio que em greve, e aí você precisava desembaraçar carga, e o pessoal estava de greve, e aí ficava 10, 15 dias parado no aeroporto. É sempre bem complicado. E esse pessoal, Gabriel, ganha muito bem, viu? Imagino. Aliás, são funcionários mais de alto escalão, né? Então, isso a gente tem que deixar claro, né? Então, é bem complicado, não é fácil, não. Não devia ser uma coisa assim emperrada, né? Assim, não estou desfazendo de nada, não estou falando contra quem é concursado ou isso, que trabalha para o governo, nada, mas, puxa, vamos agilizar, né? Já ganha um salário legal, já tem toda a segurança que alguma pessoa poderia querer, mas faltava um pouquinho de vontade, ou não? Ou tem pouca mão de obra lá? O que você acha, Vanessa? Não, na verdade, assim, o que eu sei vamos dizer, dos bastidores, né? Da questões de importação, vamos lá. Né? Agora é o momento da importação da vacina, né? Olha, a invoice, quando você traz uma importação para o Brasil, vamos dizer, a invoice ela tem que bater 100%.
Ela tem que bater em questão de volume, de peso, de preço e de unidades. Uhum. Então, o que já aconteceu com a Imbitec, que não era nada errado, né, tá? Vou falar isso. Uma vez um fabricante da China, ele mandou placas a mais para a gente, como se fosse um brinde. Só que ele não avisou. Então, assim, eu comprei 1.000 peças, vieram 1.010 peças. E aí a Receita foi verificar e tinha 10 peças a mais. Você tem 10 peças a mais aqui, tá errado, não sei o que lá. Aí você tem que correr e refazer a invoice com a quantidade certa, com o preço certo, tal, porque ela tem que entrar no volume certo. Então, nessa parte, isso eles são rígidos. Para quem é correto, eles são bem rígidos, né? Mas não poderia liberar isso pelo menos os 1.000 que você comprou? Alguma coisa? Poxa, burocrático então. Não libera. Você tem que refazer a invoice, correr com todo o documento para depois você registrar a DI. A DI, ela é a declaração de importação. Então, a invoice, ela tem que bater com a sua declaração de importação na hora que você entra no Brasil. E aí você nacionaliza essa carga, né? Então, tem que bater. Eles não deixam, eles não abrem. E, normalmente, quando tem alguma coisa errada, você cai nesse canal vermelho. Que é onde tudo fica mais burocrático, né? Vanessa, desafios da Imbitec que vocês superaram e que foram marcantes assim na carreira da empresa. Nossa, professor, foram muitos, sabe? Na verdade, você sabe que quando a gente começou do nada, sabe, professor? Foi uma empresa que... Aproveitando o gancho aí, Vanessa, como é que surgiu essa Imbitec? Você é graduada em Ciência da Computação, né? Isso, eu sou graduada em Ciência da Computação e o meu marido, na verdade, ele é formado na parte de informática, ele fez eletrônica, elétrica, informática. Um verdadeiro nerd, vamos dizer assim, aquela pessoa... Total nerd, extremamente... muito, muito competente e ele é um crânio, vamos dizer assim, muito estudioso, ele é mais autodidata do que tudo. Então, quando ele começou a empresa, eu fui trabalhar com ele, na verdade era uma empresa de TI, de tecnologia de informação, né? Entendi. A gente que trouxe, para Poços de Caldas, a gente que trouxe na época da internet, a gente que trouxe o provedor para cá. E a gente era responsável por dar algumas assistências em segurança de redes, né? Ele montou aqui em Poços, na época, era um BBS. Então, ele começou a empresa que tinha outro nome, com prestação de serviços nessa área para várias empresas conceituadas da região. Então, na parte de banco de dados, de software, de segurança de redes, né? Implantando redes de computadores, assim, bem quando começou mesmo a internet. E depois, com um andar, assim, passando um tempo, em 2004, a gente virou totalmente a empresa de prestação de serviço para a indústria de placas eletrônicas, porque ele gostava e tinha know-how para fazer isso, e a gente viu que era um negócio promissor também, né, parte de tecnologia, ajudar outras empresas no Brasil, e aí a gente começou bem pequenininho, com um cliente, aí depois conseguimos outros clientes, foi devagarzinho. Quando a gente começou as placas eletrônicas, a gente fazia tudo na mão mesmo, tinha umas meninas, a gente contratava as nossas funcionárias, capacitava, soldava na mão, né? Hoje a gente tem linha de montagem automatizada, robotizada, que faz as inserções, e cada vez menorzinho, tem componente que você se enxerga só com lupa, né? Vai complicando. Seus clientes só Brasil ou você exporta? Hoje a gente exporta indiretamente. Os nossos clientes exportam para mais de 20 países, né? Mas a Imbitec ainda não exporta diretamente. É um segundo negócio que a gente pretende atuar em alguns países, sim, mais para frente. O que facilitaria muito para vocês o desenvolvimento nesse momento agora? O que seria uma questão chave para evoluir mais?
A gente está muito focado nesse momento com a internet das coisas, realmente fazer dispositivos tanto de hardware como a solução completa, incluindo o firmware, para conectar máquinas e equipamentos. O IoT, ou IIoT, né, que é a Internet Industrial das Coisas, eles podem facilitar muito gerenciamento, produtividade, inclusive a parte de assistência técnica de máquinas e equipamentos, de uma forma geral. Então, nesse momento, a gente está lançando produtos e vai focar bastante nessa questão. Mesmo para os nossos clientes já existentes, a gente já desenvolveu, por exemplo, a gente tem um grande cliente parceiro que faz fornos de panificação, fornos profissionais, e a gente já tem fornos que são conectados à internet. Então, eles conseguem ver na internet todas as informações daquele equipamento, se tem algum problema de algum componente que precisa trocar, ou que precisa de alguma assistência técnica, onde estão esses equipamentos, inclusive no mundo, né? Fazer alguma atualização de firmware, que é a atualização do software do próprio forno, quando você muda ou faz alguma melhoria na versão, né? Então, tem muita coisa para ocorrer aí. E que está muito ligada também à questão da indústria 4.0, né? E você consegue mais eficiência e produtividade e controle nos processos e maquinários em geral. E Vanessa, a gente está falando aqui de semicondutores. Aqui eu estou vendo outra notícia aqui, montadoras podem perder até 100 bilhões por escassez de semicondutores. O que é e qual é a função dele? Assim, estou deduzindo aqui, condutor está carregando alguma coisa, mas qual que é a função dele? Semicondutores, na verdade, são vários tipos de componentes eletrônicos. A gente fala desde microcontroladores, que seria o cérebro ali da placa eletrônica, e você tem outros que têm funções específicas, né? Tem vários outros. Cada um tem ali uma finalidade, que é montado em cima de um esquema elétrico do hardware para fazer uma lógica específica e para atender uma lógica específica. Então, são N tipos, né? E então, você, para fazer uma placa eletrônica, você precisa de semicondutores. Okay. Placa eletrônica, lá dentro, a gente já comentou, mas está dentro de equipamentos médicos, de respiradores, de câmaras de armazenamento de vacina. Inclusive, eu tenho clientes que são indústrias de câmara de armazenamento de vacina e de bolsas de sangue, medicamentos oncológicos, equipamentos médicos hospitalares, equipamentos industriais. Então, em tudo, né? Celular, computador, fone de ouvido, brinquedo, tênis, hoje tem até LED. Puxa. Vanessa, você é a favor de estatal? Tem uma informação aqui, a Associação da Indústria de Semicondutores entende que a liquidação, a finalização da estatal que faz semicondutores vai aumentar ainda mais a dependência do Brasil de importados. Essa empresa fica no Rio Grande do Sul e acho que chama-se Ceitec. Você já ouviu falar? Sei. Já ouvi falar. Você acha que a estatal, o fim dela prejudica, ajuda? Perdeu-se um braço, não faz diferença? Não faz diferença, Gabriel. Infelizmente, puxa vida. Assim, a Ceitec, ela fez pouquíssimas coisas que ajudaram o país em tecnologia. Ela fez o chip do boi, que é muito conhecido, né, que você implantava para poder fazer. Ela é conhecida pelo chip do boi e alguma coisa ou outra. Ela poderia ter sido, sim, por exemplo, uma TSMC, só que a gente não chegou nem perto.
O investimento para você ter uma TSMC da vida a gente está falando de bilhões de dólares, a gente não está falando em milhões, é muito dinheiro, né? Então, infelizmente, a Ceitec, ela não se desenvolveu e não cresceu e não gerou tecnologia como deveria ser feita. O que aconteceu com a Ceitec? Ela só dá prejuízo. E mais uma estatal, então, você diria isso? Mais uma estatal dando prejuízo, quem paga a conta somos nós que pagamos impostos. Então, se ainda fosse uma estatal que estivesse ajudando, eu sou contra estatal, né? Você é contra estatal? Eu sou mais liberal, sabe? Assim, eu sou a favor, mas também, vamos deixar claro, eu não sou a favor de qualquer tipo de privatização, tá? Deixar muito claro isso. Essa Ceitec, ela acabou, né? Do jeito ela acabou. Ela era para estar sendo extinta agora. Aqui pelo que eu estou vendo, infelizmente, ela gerou muita coisa para o país. Ela está em fase de liquidação ainda. Ela está em fase de liquidação, exatamente. Ela não vai ser nem privatizada, ela vai ser fechada. Né? Infelizmente, ela não trazia muita coisa para o país em questão tecnológica. Na verdade, o que a gente precisava fazer eram parcerias com empresas de fora para trazer essas tecnologias para o Brasil, sabe? Fazer um consórcio, alguma coisa nesse sentido. E a maioria dessas empresas são todas privadas, Gabriel. Imagina. Nós temos aqui algum Vale do Silício, ou alguma coisa que pretende ser alguma coisa relacionada com o Vale do Silício lá na Califórnia, enfim. Nós temos alguma coisa assim que está caminhando, que já está bem avançada. Santa Rita do Sapucaí aqui, no sul de Minas, eu vejo falar muito bem dela. Não sei se é uma coisa folclórica que era lá atrás ou se continua, eu não tenho essa informação. Nós temos algum pretendente a Vale do Silício aqui no Brasil? Então, Gabriel, na verdade, Santa Rita do Sapucaí é conhecida como Vale Silício do sul de Minas, né? O Vale do Silício brasileiro. Mas quando a gente fala em Vale do Silício, a gente não está falando só do Vale do Silício de hardware, né? Na Califórnia, Silicon Valley é muito mais software e aplicativos hoje do que hardware propriamente dito. Justamente porque as empresas saíram dos Estados Unidos e foram para a China. É uma questão geopolítica que desde a época do Trump, e mesmo agora com o Biden, eles estão fazendo sérios investimentos, altíssimos investimentos, para retornar essas empresas para os Estados Unidos. Eles taxaram, né, as empresas americanas lá, quem quiser fabricar lá fora vai ter uma taxinha aí. Isso, eles chegaram a taxar, mas eles voltaram atrás. Porque a gente comprava de algumas distribuidoras multinacionais, tem 3 grandes que são americanas, a gente compra deles, nós somos clientes deles, e se a gente comprasse através dos Estados Unidos, há um tempo atrás, teria uma taxação de 20% se essas empresas estivessem pegando os chips da China, indo para os Estados Unidos e para serem distribuídos. Só que eles voltaram atrás porque a maioria dessas empresas também tinha base no México. Então, eles iriam fazer o quê? Eles iam deixar de enviar para os Estados Unidos e iam enviar para o México direto para depois para o Brasil, para a América Latina, entendeu? Então, eles iam perder muito. Então, acabaram voltando atrás dessa comparação. Eles viram que isso não ia ser o suficiente para resolver esse problema de dependência tecnológica chinesa. Taiwan, no momento, está um problema complicado de geopolítica também. Porque eles, na verdade, são independentes da China, mas a China não reconhece a independência deles. E eles acabaram de fechar um acordo com o governo americano, a TSMC e a Samsung, para abrir essas indústrias, que eu falei para você, no Arizona, lá nos Estados Unidos. Puxa vida. E China está meio tentando uma intervenção em Taiwan, então está um pouco, inclusive a gente fica com medo,
né? Que estava tendo um sobrevoo de aviões chineses em Taiwan, né? E a gente espera que não tenha nada nesse sentido de tentar fechar isso, porque quem detém o poder tecnológico detém o poder mundial. Pois é. Mundo. Professor, os tigres asiáticos, Hong Kong, aquela região, há 40 anos atrás, quem diria que ia ser o que é hoje, hein? Será que é um bom exemplo para o Brasil, professor e Vanessa? Eu acho que é um modelo que a gente poderia adaptar, mas não aproveitar 100%, né? Porque é uma solução de Estado, né? Um país que tem muita gente, tem que criar muita oportunidade, muito alimento, muito tudo. Mas uma economia muito centralizada, né, Gabriel? Decisões que fogem da nossa mão e passam para o Estado, que deixam as coisas um pouco perigosas, eu acho, sabe? Exato. Eu sou mais fã, vamos dizer assim, na minha opinião, da Coreia do Sul. Hoje tem a melhor educação do mundo. Tem a Samsung nasceu de lá. Ninguém falava que a Coreia do Sul seria o que é hoje. E é um país livre também, né? Então, tem exemplos e tem formas... E há 40, 50 anos estava em guerra aí, enfim, estava tudo de cabeça para baixo, e em um prazo de 50 anos se tornou, né, Vanessa? Eu acho que o grande segredo, na minha opinião, para o desenvolvimento de um país, você tem que pensar a longo prazo e você tem que pensar na educação de base. Sim. Na minha educação de base é o que se precisa, é o que eles fizeram, né? Coreia do Sul, eles investiram muito na educação de base, toda nessa alteração tecnológica, nessa visão, pensando nisso, né, nesse desenvolvimento, e em menos de 30 anos eles se tornaram o que são hoje. É muito complicado. Vanessa, você na sua importação, você tem algum benefício, ajuda, estímulo, seja lá o nome que você queira usar do governo, não? Não, nenhum. Puxa. Assim, o que acontece, na verdade, nenhum. Não consigo ver. Nem municipal, nem estadual, nem federal, nada. Não, nada. Eu só pago mesmo. Eu pago taxa, eu pago imposto, pago essas coisas. Não temos nada. Na verdade, existem... Quando eles têm os ex-tarifários, que eles verificam realmente que aquele produto não tem no Brasil, aí você pode fazer uma importação sem imposto de importação, aí tem alguns produtos, mas assim, não é algo que depende de mim, né? É algo que já está estipulado lá no governo. Aí existem indústrias que fazem lobby lá em Brasília para que esses ex-tarifários existam ou não existam. Com certeza tem, né? Para facilitar para eles. Eu faço parte da ABINE, Associação Brasileira das Indústrias de Eletroeletrônica. É uma associação que as maiores empresas de eletrônica fazem. Essa empresa, ela toma muito cuidado quando vai ter ex-tarifário, vai entrar um ex-tarifário de produtos importados. Então, eles mandam para a gente verificar se a gente é contra. Por exemplo, vamos supor que é um produto que a Embitec produz. E aí, eles querem importar algo com o que eu faço. Tá? Eles mandam para a gente para verificar se a gente é a favor ou não e se a gente contesta aquele ex-tarifário. Então, é uma associação, ela é importante e ela faz um trabalho político, sim, lá em Brasília, para poder defender, vamos dizer, as necessidades da indústria eletrônica. Isso acontece, mas nada fora da lei. Mas a gente vai lá, né? Eles vão lá e vão, junto com deputados, tentando criar ou alterar leis que facilitem esse mercado. O que a gente tem no Brasil hoje, já vem de muito tempo, são leis de benefício à inovação. Isso tem.
Okay. Existem benefícios à inovação e desenvolvimento, sim. Tem uma lei que chama Lei do Bem. Mas o que é esse benefício? É isenção? Esse Estímulo? Esse benefício, assim, para empresas de lucro real, você, no final, sobre o seu lucro, você tem que pagar imposto de renda, pessoa jurídica, e contribuição social sobre o lucro líquido. Tem 2 impostos que você paga sobre o lucro. É assim, se você é uma empresa de inovação, o que você gasta com sua equipe, com a sua estrutura de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aquilo que você gasta, você pode diminuir no imposto de renda, na contribuição social sobre o lucro a pagar. Parte disso você reverte. Então, aquilo que você gasta, você consegue de volta até 35% aproximadamente, para que você reinvista novamente em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Isso é uma lei que tem no Brasil já há algum tempo para estimular a inovação e desenvolvimento. Nós temos preguiça de inovar? É mais fácil o outro fazer e a gente comprar? Mais ou menos isso, Vanessa? Ou eu estou enganado? A gente tem mão de obra, a gente tem cabeças, nós temos o que é preciso para nos destacar nesse mercado? Olha, o Brasil, ele é muito conhecido por ter excelente mão de obra em desenvolvimento de software. Nós somos bons desenvolvedores de software. Falando nisso, sem querer te interromper, já interrompendo, uma surpresa agradável que eu conheci há um mês atrás, um jovem de 30 anos, Rafael, o nome dele, veio de São Paulo, de Poços, tem uma cabeça para tecnologia, uma coisa, ele é desenvolvedor de tecnologias. E eu conheci ele e falei, olha, você trabalha com o quê? Eu trabalho com tecnologia. Eu falei, você estudou em qual faculdade? Eu falei, eu não fiz faculdade. Não fez, mas como é que você aprendeu? Eu aprendi sozinho. E como é que você foi para São Paulo? Eu inventei um software, a empresa gostou, me contratou. Um salário de 18 mil reais. Aí, como agora está tudo online, ele voltou para Poços de Caldas e trabalha de casa devido a isso. Então, cai direto com o que você falou. Temos cabeças aqui. O que falta, Vanessa? O que falta? Olha, Gabriel, falta, na verdade, a nossa estrutura ser muito mais simplificada, não ser burocrático. Sabe, a gente sabe que pensando em questão de impostos, nós sabemos que a gente tem muita carga tributária. A carga tributária no Brasil é altíssima. É altíssima. Para quem paga os seus impostos bonitinho, 1% não sonega, é altíssimo. Nós sabemos que mais da metade das empresas, todo mundo sabe, e muitos sonegam. E nós temos muito informais também. Então, assim, se a gente já tem uma carga tributária, a gente arrecada muito imposto, né? Trilhões, chega a trilhões. Se todos os outros que não pagam ou sonegam, se pagasse, todo mundo poderia estar pagando a metade. E a carga tributária, na verdade, quando a gente fala que a gente paga muito imposto, mas ela sobrecai sobre quem? Ela sobrecai principalmente em cima dos mais pobres, dos consumidores. Então, vai pesar mais para quem é mais pobre. Então, a gente precisa ter uma reforma tributária. Eu vou te falar, se a gente tivesse uma reforma tributária agora, que não mexesse em valor nenhum de imposto, que a gente pagasse a mesma coisa de imposto, mas tivesse uma coisa que conseguisse ser simplificado, já ajudaria muito o país. Porque a gente gasta muito dinheiro tentando atender o governo nas suas complexidades. Nós temos um sistema tributário mais complexo, um dos mais complexos do mundo. Não conheço outro tão complexo igual o nosso. Então, se a gente tiver um sistema tributário que mesmo que a gente continue pagando a mesma coisa, mas que a gente pague um imposto único, por exemplo,
e que se não seja taxado em cadeia, mas às vezes seja taxado só no final, seria algo muito mais justo e seria uma coisa que facilitaria os custos, porque você, numa empresa hoje, você precisa ter funcionários, uma estrutura apenas para atender a burocracia do Estado. E você corre o risco, fazendo tudo certo, você ainda corre o risco de estar fazendo algo errado. Com certeza, acredito. De tão complexo e burocrático que é. Então, assim, nós precisamos de menos burocracia. Mas menos burocracia e inovação. Nós temos esse hábito de sonegar porque é muito burocrático ou é burocrático porque a gente sonega? O governo é aquele o rato correndo atrás do rato. Um tenta fechar muito para não ter vazamento de imposto e o outro tenta fugir desse... Burocratizar muito porque é mais fácil de esconder as falcatruas. Então, complicado, né, Vanessa? A quem interessa toda essa burocracia? A quem interessa? A quem interessa, professor Iac, toda essa burocracia, essa confusão? Eu tô achando que a quem interessa vai me desculpar. É a maioria dos políticos. Você acha que tem a mão deles lá? Sempre teve, né? Quem cria as leis são eles. Tem um lobby muito forte, deve ter um lobby, né? Na Câmara está sempre assim, tem aquela bancada disso, bancada daquilo, a turma daquilo. Eles estão, eu acho que não acordaram, mas tinha aquele grupo, sempre teve um grupo que se destacava mais, agora os outros grupos estão querendo ter representatividade lá também para fazer a mesma coisa. Eu acho que vai virar uma confusão isso e não vai... E nós vamos rezar para uma coisa acabar com essa pandemia. E falando em pandemia, Vanessa, como tudo, deve ter complicado para vocês também, né? Nossa, muito, Gabriel, demais. Tanto nessa parte de falta né? Como que no início da pandemia, o ano passado, a gente, na verdade, o que acontece com os empresários, né? A gente fica com medo, a verdade é essa, todo mundo fica com medo, porque você não sabe assim, e agora? O que vai acontecer? Para onde a gente vai? Vai fechar? Não vai fechar? Não vai poder? A pessoa não vai vender? Ou vai vender? Então, as pessoas ficaram com medo e todo mundo se retraíram. O que acontece nesse momento? Ninguém investe, guarda dinheiro, porque você não sabe o que vai acontecer, entendeu? É um momento de instabilidade e de insegurança de todas as formas. É insegurança na saúde, é insegurança na economia. Eu acho extremamente complicado essa questão, é extremamente complicado. E aí, o que aconteceu? No início da pandemia, a maioria dos meus clientes, eu tenho muitos clientes, principalmente nessa área de maquinário que atendem restaurantes, eu atendo muito indústria de máquinas para food service, para indústria para restaurantes, padarias, essas coisas. E no início foi uma das mais afetadas, né? Fecha restaurante, fecha bares, fecha isso. Então, nossa, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nós tivemos que segurar pedido de vários clientes, tivemos que estocar, não houve faturamento e tivemos que tomar decisões para garantir a empresa por um tempo, né? Eu, particularmente, como empresária, infelizmente, a gente teve que demitir. Eu tentei segurar o máximo possível as pessoas, né? Mas a gente demitiu, levando em consideração que as pessoas, ainda bem, nesse momento, é importante, sim, você ter um seguro-desemprego, você tem um fundo de garantia, pagamos tudo e as pessoas puderam contar com esse apoio. Era também uma insegurança jurídica muito grande quando entrou aquela questão de ajuda do governo, de você poder fazer a suspensão do trabalho. Aquilo ficou assim, você não sabia se podia fazer ou não mesmo, se aquilo ia gerar problema depois trabalhista ou não. Foi bem complicado isso também, entendeu? Aí o advogado falou assim, não pode fazer. Não faz, porque isso pode gerar problema para você, sabe? Então, as coisas, às vezes, não eram muito claras, então você não sabe como que você deveria
agir por mais informação que a gente tivesse, e a gente estava bem informado. Então, teve casos, por exemplo, de ter suspensão e os funcionários não conseguiam receber os primeiros meses, porque o governo estava bloqueado, não tinha soltado ainda. Gente, a pessoa está sem receber, mesmo você fazendo a suspensão dos trabalhos ou diminuindo a carga, né? Então, teve coisas bem complicadas nesse sentido. Graças a Deus, todas as decisões que eu tomei na minha empresa, em detrimento, pensando nas pessoas, foi triste, você ter que... Dispensar uma pessoa deve ser bem complicado. Foi triste, você ter que dispensar até 50% da sua equipe. E assim, o que a gente fez? Assim, eu tive que pensar eu vou ter que dispensar 50% para garantir também emprego dos outros 50%, para que depois a empresa possa retornar bem e que eu possa recontratar. Graças a Deus, no segundo semestre eu consegui recontratar todo mundo. No segundo semestre? Que bom, né? Porque você também investe muito na formação, né? A sua área deve ser gravíssimo, né? É um prejuízo em tanto a perda do colaborador, né? Sim, muito, muito. O que a gente fez nesse momento, professor, foi assim: eu mantive os cabeças e os líderes de cada área para que depois a gente pudesse ou recontratar essas pessoas. Eu recontratei a maioria da minha equipe, que falou que queria voltar para a empresa, né? Mas teve algumas que ou arrumaram outro emprego, conseguiram, ou mudaram de cidade, e aí a gente manteve essas pessoas que são os cabeças para poder capacitar novas pessoas se fossem necessários. Tem uma coisa que a gente não gosta de falar nunca, não é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? A gente fica feliz quando a gente contrata cada vez mais pessoas. Eu acho que o empreendedor, o empresário no Brasil, ele tem uma função social muito importante, que é a de geração de emprego e renda. Porque é uma forma muito digna você gerar emprego e trabalho, e a pessoa, com seus próprios esforços, ela conseguir se desenvolver e conseguir crescer, sem depender de um governo. É necessário a ajuda de um governo? É óbvio. A gente ainda faz parte de um país, né? A gente faz parte de um país, nosso país tem muitos miseráveis. Então, eu brinco, Gabriel, eu sou liberal, né, Gabriel? Mas eu não sou contra o Bolsa Família. Pelo amor de Deus, não, de forma alguma. Você tem pessoas que são... dá para fazer, eu acho que dá para fazer de forma diferente. Eu acho que dá para você melhorar, por exemplo, um Bolsa Família, enquanto a pessoa está sendo ajudada pelo governo, você garantir que ela seja capacitada em alguma profissão e tentar recolocá-la no mercado para que ela depois possa depender de si próprio, seu trabalho. É lógico que a gente depende de uma economia pujante, que tem emprego, né? Isso também tem outras questões. Mas se você conseguir recolocar depois aquela pessoa com uma capacitação, que seja de qualquer coisa, uma capacitação técnica, que seja pedreiro, que seja mestre de obra, que seja soldador, que seja cabeleireiro, qualquer coisa que seja, né? Uma profissão em que você consegue gerar trabalho, ela não depender depois do governo. Cada pessoa que você tirar dessa dependência, eu acho que é uma vitória. Né? Então, eu acho que dá para fazer muita coisa no futuro. Né, eu espero ter o governante que trabalhe alguma coisa nesse sentido. Dá dignidade, né? Você ter o seu próprio rendimento, ter um emprego, isso dá dignidade. Vanessa, agora eu vou botar fogo na casinha. Aí, professor, eu vou botar fogo. Você falou dessa insegurança que você tinha, que teve, não só sua, mas dos empresários, de não saber o que podia ser feito e o que não podia. Você acha que o nosso governo geral aí, ele está meio carente em comunicar com as pessoas? Em todos os sentidos. Comunicar com os empresários. Eu não devo nada a ninguém, eu vou falar que esse governo que está aí é uma nhaca, né? Assim, não comunica bem, não faz aquilo que precisa fazer, a gente precisa ter comunicação,
né? A gente precisa, para a gente dar exemplo, a gente precisa ter liderança. Com certeza. Então, no início, demorou-se muito tempo para tomar decisões, de todos os lados, eu falo. De todos os lados. Você precisa ter uma liderança forte. As pessoas precisam se espelhar na sua liderança. E você precisa dar o exemplo, o bom exemplo. Com certeza. Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando, porque fechar não é a solução, tal. Eu falei, gente, olha, eu não gosto nem de falar isso, porque a gente, no atual momento, Gabriel, é sério mesmo, a gente vive um dilema. A saúde é a vida acima de qualquer coisa. A gente precisa de economia também para viver. Gente, é complicado, entendeu? Eu, sinceramente, não gostaria de estar no lugar desses governantes, não. É muito difícil tomar essas decisões. É difícil. É difícil. Então, é muita gente em dificuldade, mas fechar não é a solução. Acho que o que seria a melhor solução seria educação, seria conscientização, e eu acho que o mais importante de tudo, vacina no momento certo. Puxa, olha, falando em vacina, eu já estou virando um pouquinho de jacaré. Tomei minha vacina hoje. Então, já estou me sentindo um pouquinho aí com o couro já um pouquinho mais duro. A gente precisa. Eu acho que falta um pouquinho de compreensão, né? Está faltando um pouquinho das pessoas. Está todo mundo batendo no peito e dizendo que tem razão. Isso aí é complicado, né, Vanessa? Eu não sei quem é que os que estão governando aí, como é que vão fazer, mas também, por outro lado, se a gente não tiver uma liderança surgindo de algum lugar, as pessoas boas se destacarem, assumir, porque é muito fácil omitir, né? O político não faz isso, o político não faz aquilo. Eu falo, uma vez eu lembro uma frase, eu acho que nós precisamos de uma terceira via. E qual é essa terceira via? E ela começa por onde? Já está aí? Ela começa por onde? Ela já está aí? A gente precisa enxergar. Ela precisa de uma união para um nome forte que possa ser uma alternativa para essa polarização, Gabriel. A gente tem que sair dessa polarização, sabe? A gente precisa de coisa melhor, eu acho que a gente merece coisa melhor, mas o brasileiro também precisa saber escolher coisas melhores. E se ela não acontecer, isso é reflexo também da população. A gente precisa ter mais informação, sabe? Eu vi eu participei de uma palestra maravilhosa de um professor da SPM, e que ele é especializado em geopolítica, e ele falou sobre a questão de liberdade. Ele falou assim que liberdade mesmo, ela só existe quando a gente tem informação. Então, quanto menos educação e informação a gente tem, menos liberdade a gente tem. A gente não toma decisões baseadas na ignorância. Quando você toma decisões baseadas na ignorância, você não consegue fazer tomar a decisão de forma adequada. Então, a gente precisa... Mas, olhando para um lado positivo, polarizado ou não, as pessoas estão mais atentas ao que está acontecendo. Eu acho que isso já é um bom sinal para o futuro. Hoje até eu estava conversando sobre isso, sobre informação, e uma das pessoas me falou, Gabriel, a gente procura informação, dura é saber qual informação é confiável. Ficou tão sem credibilidade, tudo, e parece que tudo... o pessoal não sabe o que acredita, aí vai do feeling. Acho que a população está meio assim, sem saber. Acho que a população está sem alguém que segure na mão e fala, é isso aqui. Mas de uma maneira mais compreensível, né, Larissa? Esse segura na mão é educação, né? Exatamente. Eu acho que a questão da informação é justamente isso. A gente tem uma boa educação para que as pessoas tenham um discernimento, que ela consiga e ela esteja aberta para ver os dois lados e ela ter o discernimento daquilo que ela
né, acredita, para onde ela quer ir, porque o que acontece assim, com essa polarização, você também não quer nem ouvir o outro lado. Né? Eu acho que a gente precisa sempre ouvir os dois lados, sabe? Existe assim o lado A, o lado B, e existe a verdade que pode estar ali no meio, né? Olhando filosoficamente falando. Né? Então é complicado. Mas vai dar tudo certo. Vai mais dar. Alguma pergunta, professor? Não, na verdade, parabéns. Espero que a gente consiga construir mesmo esse caminho um pouco mais leve para todo mundo, né? E que sei lá, a gente tem uma oportunidade aí na sua área que é a programação, né? Isso pode ser uma vocação para uma boa parcela desses jovens que estão começando. E como você mesmo disse, a gente precisa muito de programador e entrar nessa nova era, né? Sim, eu acho que muita coisa boa vai surgir ainda. A Imbitec, na verdade, ela tem um propósito de gerar tecnologia, inclusive para ajudar outras empresas brasileiras, né? A gente tem esse propósito, porque a gente tem essa vontade de fazer tecnologia, a gente faz tecnologia, né? A gente não pega algo pronto de fora e traz para montar no Brasil, que é muito comum. Então, a gente quer que outras empresas, e isso está sendo construído no Brasil. Tem muita gente boa sendo formada aqui, e a gente precisa ter uma boa estrutura para conseguir também manter esses jovens aqui, para que a gente possa desenvolver um novo país no futuro, né? Porque esses jovens são muito bons e as empresas do exterior estão vindo contratar eles, estão levando embora, né? E aí, a gente vai ficar mais órfão ainda de talentos nessa área. O que eu fico muito feliz é que eu faço parte de alguns grupos de empresários e tem muitas empresas que estão investindo em cursos gratuitos de programação em subúrbios, em áreas carentes, seja em São Paulo, em várias cidades, você consegue fazer via internet. E nisso a gente consegue também, porque tem muitos jovens são carentes, não teriam oportunidade, muitas vezes, de ver isso na escola, ou de fazer uma faculdade, né? Porque às vezes não consegue entrar, isso é um privilégio ainda. Então, de levar esses cursos para esses jovens, porque a gente tem cabeças boas e com isso a gente consegue desenvolver esses jovens na tecnologia, inclusive tirar eles de crime, né? De outras coisas que não são interessantes e ajuda a desenvolver. E a gente está carente de mão de obra, porque falta mão de obra no momento em tecnologia. Então, se a gente conseguir produzir essa mão de obra, ajudar a formar, capacitar esses jovens para esse mercado, eles também já vêm para um trabalho que é mais bem remunerado. E aí, com isso, você consegue aquele ciclo de um desenvolvimento melhor, socioeconômico, né, e de oportunidades. Então, é devagar, é na educação. A chave eu achei a educação. Começa da educação, não tem outra salvação. Não tem outra salvação. Vanessa, como é que o pessoal te encontra? Você pode deixar sua rede social, sua empresa? O pessoal quer saber mais sobre a Imbitec? Você pode passar para a gente, deixar com a gente aqui? Posso, claro, não tem problema não. O site da Imbitec é www.embitec.com.br. Escreve embmudo.tech.com.br. Esse é o site da nossa empresa. Eu estou no Facebook como Vanessa Miguel. Facebook.com.br Vanessa Miguel e o Instagram da Vanessa. Isso, meu Instagram é @vanmiguel. E questões políticas eu ando mais quietinha. Mas a questão de desenvolvimento de tecnologia, estamos aí. Vamos pensando, eu estou num momento muito de...
eu estou atuando nesse propósito de criar coisas e geração de emprego e renda, e estou abrindo um novo negócio também. Então, no momento, eu sou nova ainda, né? Nova de 41 anos, mas eu sou nova, ainda tenho muita coisa para desenvolver. Não falo nunca, mas no momento eu estou focada no desenvolvimento de oportunidades e negócios. Que legal. Vanessa Miguel. Pois não, professor. Você juntou um arroba no endereço do seu site. É www.embtech.com.br. Perdão, gente. Para todos que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo site, vou deixar todos esses contatos lá também no canal do YouTube, né? youtube.com/US Brasil Oficial. Para você que quer acompanhar essa entrevista completa ou quer também fazer contato com a Vanessa para falar sobre tecnologia ou, quem sabe, falar um pouquinho de política também. E hoje eu quero agradecer muito a Vanessa Miguel de ter estado com a gente aqui no Expresso US Brasil. Vanessa, muito obrigado por essa hora que você passou com a gente aqui, pelas informações, por você passar esse ponto de vista do empresário, de quem aí está passando aí um período bem complicado, né? Mas que bravamente está caminhando e não pode baixar a peteca. Eu quero deixar aqui a US Brasil sempre à disposição para você, quando você quiser falar, voltar a falar sobre tecnologia, seja muito bem-vindo, tá bom? Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. Eu acho que nós temos que ver o empreendedor brasileiro faz muito milagre, sabe, Gabriel? Não é fácil. Só quem está do outro lado também. Então, nós temos que olhar como amigos, né? Empregado, empregador, empregador, empregado. Nós somos parceiros. É assim que a gente tem que olhar para o desenvolvimento do nosso país e todo mundo é livre, todo mundo dá para criar os seus negócios também, gerar negócios. Nós somos um povo muito empreendedor. Tá? Quando a gente tem dificuldades, aquele que normalmente, muitas vezes é demitido por falta de oportunidades, também muitos criam suas próprias empresas. Então, nós somos um povo muito empreendedor, um dos mais do mundo. Né? Agradeço muito e estou à disposição. Eu quero aproveitar também e convidar você e o professor para acompanhar com a gente na sexta-feira, no programa Sexta às 8, a entrevista com Dado Bota, lá da Espanha, e também a Dandara, da Bahia, Som Performance, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o mundo LGBTQIA+. Pessoal, bem interessante, vale a pena vocês acompanharem, vocês que estão nos acompanhando pelo site e também pelo Facebook, na sexta-feira no programa Sexta às 8. Vanessa Miguel, mais uma vez, muito obrigado. Vai lá se aquecer, que está hoje. Nós vamos passar um pouquinho. Obrigada, eu. Professor Iago, muito obrigado também. Boa noite. Obrigado pela companhia. Obrigada, professor, pela companhia. Gabriel também. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado.